nós podemos ser conduzidos para o propósito. Lembrando, irmãos, que muitas vezes a gente tem uma ideia errada de propósito. Nós vemos as redes sociais, influencers falando sobre propósito como algo transcendental, como algo que tem que vir uma revelação do céu para você saber qual é o teu propósito. Nós, num dos programas de podcast, falando com o Antônio sobre trabalho, ele dizia sobre isso. Às vezes as pessoas estão trabalhando e dizendo: eu estou trabalhando aqui ainda porque eu não achei o meu propósito. Quando eu achar, eu largo e vou cumprir o meu propósito. Não, meus irmãos. O nosso propósito é para ser desenvolvido, desempenhado no local e no lugar que Deus nos coloca. Então, o propósito, como define o nosso dicionário, é aquela intenção de fazer algo, ou um projeto, um desígnio. Então nós vamos ver pela vida de Abraão como que foi esse propósito, o propósito que Deus trouxe para a vida de Abraão. O Rick Warren, ele escreveu um livro, Vivendo uma Vida com Propósitos, e ele diz em um dos trechos que se você quer saber se você quer saber por que está aqui neste planeta, você tem que começar com Deus. Você nasceu por seu propósito e para o seu propósito. Então, primeiro que nós nascemos pelo propósito de Deus e para o propósito de Deus. Então, nós vamos ver isso à luz do exemplo de Abraão. Diz assim o texto, Gênesis capítulo 12, eu quero ler os 9 primeiros versículos. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo Sarai, sua mulher, e Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam na terra. Versículo 7. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando em Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E ali edificou um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negueb. Amém? Deus fale aos nossos corações. Queridos, segundo um teólogo chamado Alexander McLaren, o chamado de Abraão é o acontecimento mais importante do Antigo Testamento. Porque é a partir deste chamado, deste momento em que Deus chama Abraão, que Deus dá início à obra da redenção que foi prometida lá no Jardim do Éden. Todos nós, quando lemos Gênesis 3, nós vemos a queda do homem. Nós vemos que o homem pecou contra o Senhor. E lá, o Senhor proferiu juízos ao homem, à mulher e à serpente. Mas não só juízos, Deus também fez uma promessa. Fez uma promessa que do ventre da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. A história se desenrola, nós vemos a maldade do homem, nós vemos Deus eliminando os homens e preservando Noé, a sua família. Nós vemos que a partir do Noé, novamente a terra é povoada, mas nós vemos que o pecado ainda reina no coração do homem, e os homens tramam para fazer uma torre e fazer dos seus nomes um nome conhecido. Então ali no capítulo 11 nós vemos um embaralhamento das línguas, Deus dissipa os povos, e no capítulo 12 nós vemos aqui a obra
de Deus, o projeto de Deus sendo colocado em prática. Agora, a partir de Abraão, Deus escolheu Abraão para, a partir dele, fazer dele um povo escolhido seu, para que através deste povo, outras nações vejam quem é Deus e conheçam esse Deus. Então, esse é um acontecimento importante para a nossa fé. Abrão era natural da cidade de Ur dos Caldeus, localizada na Mesopotâmia. Após a morte do seu irmão, o seu pai pega Abrão, a sua família, e sai de Ur em direção a Canaã. Mas eles passam em Harã e ali resolvem ficar e habitar. Tanto Ur quanto Harã eram cidades pagãs e centros de adoração idólatra. Alguns comentaristas, alguns teólogos chegam a dizer que o pai de Abraão poderia ser um fabricante de imagens, de estátuas para idolatria, porque era o meio de vida dessas cidades, era o comércio, girava em torno destas questões. E o texto que nós lemos nos mostra Deus convocando Abrão, que até o momento era Abrão, para que ele saísse do meio daquele cenário de paganismo, deixando seus parentes e partindo para uma terra prometida por Deus. Então, com 75 anos, ele parte, levando consigo a sua esposa Sara, o seu sobrinho Ló e todos os seus servos e bens. O chamado de Abraão abarca uma promessa dupla, um propósito duplo. Quando Deus chama Abraão, não é só em Abraão que Deus está pensando. Deus diz para Abraão que abençoaria ele e dele todas as nações da terra seriam abençoadas. Então nós vemos aí um propósito duplo da promessa de Deus a Abraão, que ele seria uma bênção e dele todas as nações seriam abençoadas. Eu fico pensando o desafio deste homem, de deixar para trás. Nós não sabemos, dos 75 anos para trás, nós não temos nada na história que nos fala sobre Abraão. Porque não relata, o relato começa dos 75 para frente. Então nós não sabemos como que ele estava, mas nós sabemos que foi um desafio. Foi algo desafiador. Deixar para trás a sua família, deixar para trás o local em que ele estava habituado a conviver, para ir para um lugar que Deus lhe mostraria. E é importante nós destacarmos, ainda à luz de introdução, que Abraão é uma figura importantíssima, não só para nós no cristianismo, mas para outras duas grandes religiões que confessam o monoteísmo, ou seja, que creem somente em um Deus, que é o judaísmo e o islamismo. Juntamente com o cristianismo, estas três religiões creem que Abraão é o pai da fé. Então, a importância deste homem para o cenário, para a história do mundo. Este homem foi chamado amigo de Deus, caminhou com Deus, teve encontros com Deus, e nós vemos que ele, justamente o tema, uma vida conduzida por propósito, é exatamente pensando que toda a história de Abraão foi conduzida por Deus para um propósito. O propósito da terra prometida. Deus disse: Abraão, sai, que eu vou te dar uma terra. Mas Abraão não ligou o GPS e disse: olha, daqui tantos dias eu vou chegar lá. Ou daqui tantos quilômetros eu chegarei. Não, Abraão simplesmente saiu. Ele foi conduzido por Deus. E a nossa vida é uma vida de condução de Deus. Nós somos conduzidos. Mas, à luz disso, eu queria falar com os irmãos, pensar o que uma vida com propósito requer de nós. À luz da história de Abraão. O que uma vida com propósito requer de nós? Nós sabemos, irmãos, e como nós cremos e confessamos, temos como princípio a teologia reformada,
que o propósito de todo cristão, de todo eleito é o quê? Glorificar a Deus. Esse é o fim supremo de todo ser humano. Glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Mas nessa caminhada de glorificar a Deus, de honrar a Deus em tudo que nós fazemos da nossa vida, nós temos alguns propósitos a ser atingidos. Seja na nossa vida pessoal, seja aquele que está procurando aí uma irmã para casar, ou aquela irmã que está casando, procurando um irmão para casar, seja na nossa vida profissional, seja no nosso ministério, seja na igreja, como IPVO, nós temos um grande propósito para os próximos anos. E o que uma vida com propósito requer de nós? Em primeiro lugar, irmãos, uma vida com propósito requer fé. Eu acho que a base de tudo é a fé. Olha o que diz aí o versículo 1 do capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. A primeira, uma vida, né? A primeira coisa que uma vida com propósito requererá de nós é fé. E fé, irmãos, é confiar, depositar em Deus a nossa confiança. Hebreus capítulo 11 vai dizer: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Abraão estava tendo ali um contato com Deus. E eu vou chamar de Abraão, o texto está falando Abrão, mas eu vou chamar de Abraão, fica mais fácil. Abraão estava tendo contato com Deus. Ele conhecia de histórias e de convívio com a região que ele estava, outros deuses pagãos. Mas agora ele ouve a voz de um Deus, dizendo para ele: Abraão, sai da tua terra, as coisas que você tem, as estacas que você está firmado aí nessa terra, remove, junta a tua bagagem, pega a tua família, sai deste meio e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Deus não disse onde era, Deus não disse quanto tempo iria levar, Deus não deu nem mais uma informação, Deus só disse: vai e eu vou te mostrar. E Abraão teve fé. Diz que a palavra do Senhor diz que a justiça, né, pela fé de Abraão, foi-lhe imputado justiça. Ele creu em Deus, ele confiou em Deus. E confiar, meus irmãos, em Deus não é um pensamento positivo, viu? Muitas vezes as pessoas têm aquela ideia de que eu tenho que ter um pensamento positivo para que as coisas aconteçam. Se eu pensar que vai acontecer, então vai acontecer, porque o mundo vai conspirar ao meu favor. E não é isso, meus irmãos. Confiar, muitas vezes, vai ter que ser como aquela criança que a gente coloca em cima da mesa e fala assim: pula, pula que o tio segura, pula que o pai segura, e a criança pula, sem perguntar se vai segurar, sem perguntar se tem força para segurar, mas ela pula, porque ela confia na palavra de quem está falando. Confiar não é um pensamento positivo. Confiar é se debruçar na palavra de Deus e entender que nele nós temos o melhor. Por várias vezes, irmãos, Abraão questiona. Ele fala com Deus, ele diz: Deus, mas é isso mesmo? O Senhor vai me dar um filho? Nós temos, por exemplo, o episódio de quando os anjos vão visitar. E aí o anjo fala: no ano que vem eu voltarei e Sara estará grávida. E aí a Sara ri lá de dentro e ele ri lá de fora. Mas como que pode eu, um homem velho, já com 99 anos, como poderei ser eu pai? Mas ele confia. E muitas vezes na nossa caminhada cristã, o propósito, uma vida conduzida por propósito, vai requerer de nós fé, de confiar em Deus com os olhos fechados, de confiar em Deus com os olhos vendados, de saber que Deus está no controle, e que se foi Ele quem falou, é Ele que vai cumprir.
Ele que é responsável em cumprir a sua palavra. E Abraão, ele vive nessa peregrinação da fé, sabendo que Deus está no controle. Mas não uma fé que desconfia, mas uma fé que confia. E não uma fé que, como eu disse, positivista. Tudo vai dar certo, porque nós vemos na história que situações adversas pegaram Abraão no meio do caminho. Situações ruins pegaram Abraão no meio do caminho. Mas ele confiou, ele teve fé no Senhor. E considerando, meus irmãos, que a nossa religião, a religião do Senhor, consiste no ato de depositar a Deus, depositar fé a um Deus único e pessoal, que nós não vemos, Abraão tinha de aprender a confiar em Deus de olhos fechados, implicitamente. Deus, nesse processo, cultivou de 3 maneiras a fé de Abraão. Deus foi amadurecendo. E a nossa vida cristã é uma vida de amadurecimento. A nossa caminhada, a nossa peregrinação até a terra prometida é de amadurecimento. Deus vai fazer com que nós aprendamos a depositar nele confiança. E Deus fez isso de 3 formas na vida de Abraão. Primeira, dando-lhe grandes promessas. O texto que nós lemos, Deus vai dizer que Abraão vai herdar uma terra. Então dá uma promessa de uma terra para ele. Deus disse que Abraão seria uma grande nação, que dele nasceria reis. Olha só. Terceiro, Deus diz que todas as nações da terra seriam abençoadas por meio e por intermédio da fé de Abraão. Então Deus foi modelando através das promessas que foram sendo feitas na medida que Abraão foi caminhando. Se você pegar do capítulo 12 ao capítulo 22, vai abarcar a história de Abraão. E você vai perceber que diante de toda a situação que ele vive, dos percalços do caminho, Deus sempre está dizendo: eu vou fazer de ti uma grande nação. Eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou te dar uma terra. Deus sempre está lembrando. Para quê? Para que a fé de Abraão seja convicta em Deus. Em segundo lugar, Deus amadurece a fé de Abraão pondo-o à prova. Várias situações Abraão é colocado à prova. Por exemplo, quando ele teve que sair da cidade que ele estava e foi para o Egito, porque uma grande fome abarcou ali a região, pegou a região, ele desceu para o Egito. E lá no Egito, com medo de morrer, porque a sua mulher era bonita, ele disse ao governante do Egito: olha, é minha irmã. O governante lá do Egito se afeiçoou por ela e quis ela para si. Ao ponto que Deus interveio, disse: olha, não toque, porque esta é mulher de Abraão. E aí Deus vai, fala com Abraão, e ele entende que quem cuida dele, quem cuidava dele, quem estava o guiando, o conduzindo, era Deus. Ele sai do Egito ainda mais rico ainda, porque o povo ali doa, dá os seus bens para ele. Então, uma prova. Outra situação, quando o seu sobrinho Ló foi raptado, ele teve que juntar os seus guerreiros, entre aspas, e ir lá salvar o seu sobrinho Ló. E não só isso, ele salvou outras pessoas, ao ponto que, se você ler o texto, você vai ver que os reis que viram essa luta de Abraão, eles falam assim: olha, você pode ficar com os despojos do que você trouxe. E ele disse: eu não pegarei nada, uma moeda sequer, nada, porque a vitória é de Deus. É Deus quem nos deu a vitória. Então, repare que é uma fé sendo moldada em meio às provas, em meio às dificuldades, em meio às situações adversas. Por último, qual a outra forma que Deus amadurece a fé de Abraão? Aparecendo-lhe para encontros pessoais, que nós chamamos na teologia de teofanias. Deus aparece para fala com Abraão. Vários e vários episódios nós vemos Deus
conduzindo Abraão, Deus falando para Abraão, Deus intermediando, e com isso a sua fé vai amadurecendo. A vida de fé começa com obediência. Esse homem obedeceu à voz de Deus. Esse homem ouviu a voz de Deus e cumpriu. Ele poderia ter dito, mas como eu vou sair da minha terra? Eu estou bem estabilizado, eu sou um comerciante, eu tenho reputação, eu tenho bens, eu tenho empregados. E esse Deus aí, quem que é esse Deus? Tem outros deuses, mas esse Deus está me pedindo? Não, ele não questionou, ele somente confiou em Deus e caminhou e saiu para uma terra que Deus lhe mostraria. E Hebreus capítulo 11, depois, se você puder chegar na sua casa, lê o capítulo 11 de Hebreus, que ali mostra como homens que tiveram fé, confiança total em Deus, venceram gigantes, foram presos em cavernas, foram jogados em fornalha, mas confiaram de olhos fechados no Deus que eles serviam. Hebreus 11 vai dizer assim, o verso 8, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Eu gosto demais, irmãos, quando eu leio esse texto. Às vezes, quando Deus nos desafia a algo, nós ficamos com várias dúvidas. Deus nos lança um desafio e nós aí, será? Mas eu estou tão bem, né? Estou tão confortável desse jeito. E Deus está nos desafiando a lançar sobre Ele toda a nossa confiança. Paulo vai dizer em 2 Coríntios que nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Se nós não crermos nisso, irmãos, em vão é a nossa fé, em vão é a nossa religião, em vão é esse encontro nessa manhã, porque nós estamos aqui hoje, nessa manhã de domingo, porque nós temos fé em um Deus que se tornou carne, que pagou por nós o preço do pecado, da justiça de Deus, morreu, ressuscitou e em breve virá para nos buscar. Essa é a base da nossa fé. Então, um propósito, uma vida de propósito, uma vida com propósito requer de nós fé. E eu te pergunto, como tem andado a tua fé? Você tem confiado de olhos fechados em Deus? Você tem se lançado como uma criança aos braços do Senhor, sabendo que Ele tem conduzido a tua vida? Ah, irmão Daniel, mas está tão difícil, tantos problemas, tantas dificuldades. Ou alguém pode dizer, não Daniel, tenho confiado, porque Deus tem feito coisas que eu nem imaginaria, tem me conduzido a portas que eu nem imaginaria. Amém, meu irmão, glória a Deus. Que você possa crer que o primeiro passo para nós termos uma vida conduzida para um propósito é termos fé, é confiarmos em Deus de olhos fechados, é lançarmos sobre Deus toda a nossa preocupação, ansiedade, tudo aquilo que está no nosso coração e dizer, Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida, é o Senhor que me conduz, é o Senhor quem controla todas as situações. Em segundo lugar, meus irmãos, o que uma vida com propósito requer de nós? Requer trabalho. Repare comigo no capítulo 13, se você puder, no versículo 17, o que Deus diz para Abraão. Deus diz, levanta-te, percorre esta terra, no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei ela. Uma vida com propósito requer de nós trabalho, meus irmãos. Descruzar os braços. Às vezes nós pensamos, o meu propósito é esse. Amém, vou ficar aqui esperando se cumprir. Deus disse para Abraão, Abraão, eu vou te dar uma terra. Ele poderia cruzar os braços, vou esperar essa terra chegar. Mas não, ele saiu. E nós vemos aqui no capítulo 13 que Deus dá uma ordem a ele. Abraão, essa terra vai ser sua, mas percorre ela, conhece a terra, vai ver quem que está na terra, vê os frutos que dão na terra, Abraão. Vai de um lado para o outro, vai do leste ao oeste, vai do sul ao norte.
percorre essa terra, trabalha, Abraão. Vai ver como que é a terra que eu vou te dar. Ela ainda não é tua, mas percorre, trabalha nela, porque você vai possuir essa terra. Uma vida com propósito requer de nós trabalho, meus irmãos. É descruzarmos os nossos braços e avançarmos. É sabermos que Deus tem um propósito para a nossa vida, mas Ele também nos conduz para esse propósito seja concluído, realizado. Abraão saiu com a sua família, trabalhou, os seus bens foram multiplicados, aqueles que estavam na sua casa foram multiplicados. Ele estava trabalhando. E nós? Como que nós estamos? É interessante que quando eu estava estudando esse texto, lá na frente, já quando o povo hebreu estava formado, depois que Moisés tira o povo do Egito, já havia uma nação. Olha só, a promessa já havia se cumprido, uma nação já era estabelecida, o povo hebreu. E agora esse povo está para herdar a terra, para possuir a terra. Com Josué, Moisés já havia morrido. Deus dá uma ordem a Josué. Olha que ordem interessante. Repare se não há coincidências, né? Josué capítulo 18, verso 4. De cada tribo, Deus falando para Josué: escolhei 3 homens para que eu os envie. Eles se disponham e corram a terra e faça dela um gráfico relativamente à herança das tribos. A topografia já sendo mostrada aqui na Bíblia. Aqueles homens precisavam ir à terra. Eles já estavam ali para herdar a terra. Mas Deus disse: olha, Josué, escolhe 3 de cada tribo. E desses 3, peçam para eles percorrerem a terra. Deus disse para Abraão: percorre a terra, de um lado ao outro. Agora Deus está dizendo a Josué, lá na frente, o povo já ali, milhares e milhões de pessoas, para possuir a terra, um povo conhecido. As nações já se falavam deste povo. As nações falavam: olha, esse é o povo que Deus abriu o mar. Esse é o povo que peregrinou pelo deserto. Esse é o povo que foi alimentado no deserto. Esse é o povo que as suas roupas não apodreciam no deserto. Esse é o povo que não passava frio, que tinha água da rocha. Olha só. Mas Deus dá uma ordem a Josué, antes dele possuir a terra: percorra a terra, faça um gráfico relativamente para distribuir entre as tribos. Deus requer de nós trabalho, que nós arregacemos as nossas mangas e avancemos naquele propósito que Ele está nos conduzindo. E deixa eu dizer uma coisa, meus irmãos: Deus não tem propósito e compromisso com pessoas ociosas. Se nós olharmos a Bíblia, nós vamos ver vários exemplos de homens que Deus chamou quando eles estavam no trabalho. Por exemplo, Moisés estava pastoreando o rebanho do seu sogro quando Deus o chamou para libertar o povo. Gideão estava debulhando o trigo quando o anjo lhe apareceu e disse: olha, eu te escolhi para ser juiz do povo. Eliseu estava arando a terra com as 12 juntas de boi. Elias passa, joga a sua capa e diz: agora você vai ser um profeta do Senhor. Davi estava ocupado cuidando das ovelhas do seu pai. E aí, depois de Samuel ser apresentado para os filhos mais belos, Samuel olha para Jessé e diz: ué, acabou os filhos? Não tem mais ninguém? E aí o pai fala o quê? Tem um que está trabalhando, está cuidando das ovelhas. Chama ele, porque eu vou ungir ele a rei. Neemias, o pastor pregou recentemente aqui, era copeiro do rei. Uma das funções mais importantes, porque é a pessoa que tem que comer e beber da comida do rei primeiro, e ver se não tem nenhum veneno. E ele mesmo tem que ser confiável, porque ele pode colocar o veneno. Mas Deus o chama para o quê? Para edificar os muros de Jerusalém. Deus nos chama, meus irmãos, enquanto nós ainda estamos trabalhando. E é no trabalho que Deus vai desenvolvendo o propósito dele para as nossas vidas. É lá no teu trabalho, é no que você faz.
Porque muitas vezes nós pensamos, o propósito de Deus para a minha vida é algo transcendental. Eu só vou servir a Deus quando eu for um cantor, quando eu for um pregador, quando eu for um obreiro. Não, meus irmãos. Deus chama todos para trabalhar no reino, para se dispor, estar à frente e trabalhar. Tiago vai dizer que fé sem obras é o quê? Morta. Não quer dizer, irmãos, que nós somos salvos pelas obras, viu? Não é o que você faz que vai te salvar, mas a evidência da sua salvação é as obras da tua mão, é o teu trabalho. Uma vida com propósito requer de nós trabalho. Eu disse alguns dias atrás que na Bíblia não existe o dom esquenta-banco. Quem fala isso é o reverendo Augusto Nicodemos. Fala, não existe esse dom, viu? Para cada pessoa aqui na igreja, Deus tem algo para você trabalhar dentro do corpo, na seara, arando a terra, trabalhando, avançando. E eu te pergunto, como você tem estado diante do trabalho e do desafio que Deus tem te proposto? Em último lugar, irmãos, para nós caminharmos para o fim, o que uma vida com propósito requer de nós? Avance comigo lá no capítulo 22. Uma vida com propósito requer coragem. Coragem, meus irmãos. Olha o que Deus fala para Abraão. Capítulo 22 de Gênesis, a partir do versículo 2. Versículo 1 e versículo 2. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. E este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Parece um pouco paradoxo. Eu fico pensando na vida de Abraão. Deus, primeiro que eu não podia ter filho. A minha mulher não podia ter filho. Aí eu tentei pegar um atalho. A minha mulher, me deitei com a serva que era a serva da minha mulher. Mas Deus disse que não era de Agar que seria a descendência. Deus disse que seria de Sara. Então Deus faz esse milagre. E Sara com 90 anos fica grávida. Que é um milagre mesmo. E agora Deus pega esse milagre que Deus havia me dado, que é a minha alegria, que Deus sabe que eu amo. Agora Deus pede para mim oferecer em holocausto. Não parece algo paradoxal assim? Estranho, contraditório? Deus estava testando Abraão com uma ordem que parecia tornar a fé dele irracional. Não uma fé racional, uma fé irracional. Deus conhecia o amor de Abraão por Isaque. Não há, irmãos, como imaginar um teste mais severo de coragem e fé como este. Porque o preço foi tudo de Abraão. O preço da coragem de Abraão foi tudo. Quero o teu filho. Não eram os bens que ele tinha, não era o status que ele já se encontrava. Era o filho. E Deus pediu o filho. Como Abraão poderia se comprometer em confiar na palavra de Deus quando essa palavra em si parecia contraditória? Como que eu posso ter coragem para isso? Mas o texto vai nos dizer que Abraão de forma alguma indagou a Deus. Abraão de forma alguma questionou a Deus. Ele disse a Sara: nós vamos até o monte sacrificar ao Senhor um holocausto. E caminha. E quando ele chega, uma das cenas mais emblemáticas é que ele diz para os homens: fique aí, nós vamos lá. E quando vai subindo, o menino percebe que alguma coisa está estranha. Ele diz: pai, nós temos aqui a lenha que nós estamos levando, nós temos aqui o cutelo para o sacrifício,
Mas cadê o cordeiro? Cadê o sacrifício? E a coragem de Abraão, irmãos. Essa cena passa na minha mente como um pai que olha, tentando segurar as lágrimas, ao mesmo tempo com o coração estando em Deus, um coração firmado naquilo que ele cria, o Deus que o chamou, dizendo para o seu filho: Deus proverá o cordeiro. Chega diante daquela situação, Deus olha o coração de Abraão, depois que o menino entende que ele seria o sacrifício, quando ele amarra, coloca o menino sobre o holocausto, sobre o altar, quando ele ergue as suas mãos, Deus diz: pare, Abraão, agora eu sei que você me ama mais do que tudo. Coragem, irmãos, uma vida com propósito requer coragem de depositar sobre Deus tudo o que temos e tudo o que somos. É isso que Deus requer de nós. É isso que o propósito requer de nós. Confiar em Deus significa olhar só para Ele, encontrar nele toda a nossa esperança e não reter nada. Abraão teve coragem de cumprir o pedido de Deus, pois confiava na promessa que Deus havia lhe feito. E deste mesmo modo, ele confiava que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. É por isso que vão dizer que foi imputado justiça a Abraão por conta da sua fé. Olha o versículo 5 do capítulo 22. Ele diz assim: então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos. Ele não disse: eu vou voltar, eu voltarei. Ele diz o quê? Voltaremos. Porque Abraão sabia, confiava, a sua coragem o fazia confiar em Deus, depositar em Deus, sabendo que Deus, do mesmo jeito que Deus poderia tirar, Deus também poderia ressuscitar o menino. Uma vida com propósito, irmãos, requer de nós coragem. Josué capítulo 1, verso 9, Deus diz a Josué, depois que eles estão diante do Jordão, Moisés havia morrido, aquela multidão atrás de Josué. E aí, Josué, e agora? Qual é o caminho? Para onde nós iremos? E o que nós faremos? E a multidão ali, alvoroçada. E o coração de Josué também temeroso. Deus disse para Josué: não fui eu quem te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Se é Deus quem dá ordem, meu irmão, avance. Se é Deus quem está falando, avance. Porque Ele é um Deus fiel para cumprir a palavra dEle. O que uma vida conduzida por propósito requer de nós? Requer fé, requer trabalho e requer coragem. E nós vemos estes fatores na vida de Abraão, quando ele se lança sobre Deus. Finalizando, meus irmãos, o simbolismo da maneira como Deus lida com Abraão só pode encontrar uma resolução final e um cumprimento fiel com a vinda de Cristo. O propósito de Deus para Abraão não era somente dar uma terra ou um descendente, mas Deus deu a terra e deu o descendente. Deus disse para Abraão lá no capítulo 12, no verso 3: em ti serão benditas todas as nações da terra. Nós estamos aqui porque a bênção de Abraão abrangeu as nossas vidas, porque através de Abraão Deus deu o descendente, Jesus Cristo, que é uma figura de Isaac. O sacrifício que Deus poupou de Isaac, no capítulo 22, Deus não poupou do seu próprio filho. Em seu próprio filho, Deus cumpriu a palavra que Ele tinha dado a Abraão. O filho amado foi oferecido por holocausto, para que hoje nós pudéssemos estar aqui e ser
abençoados. Todas as nações da terra foram abençoadas pela fé, o trabalho e a coragem deste homem. Em Cristo Jesus nós somos feitos agora família. Não uma família étnica, mas uma família espiritual. E Paulo vai dizer em Gálatas: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo Jesus. O nosso maior propósito nessa terra, meus irmãos, é glorificar a Deus. E em contrapartida, nessa glorificação, em uma vida que se entrega a Deus com fé, trabalho e coragem, nós desempenhamos o nosso papel aqui na terra, a fim de que Deus seja conhecido e que a sua glória seja manifestada. Que Deus possa nos abençoar. Que a sua vida seja uma vida conduzida por Deus para o propósito dele. Amém?